O que eu quero fazer de início aqui? Deixa eu apagar essa base teste aqui, ó. Né? Quando você acaba de instalar ele, configurar tudo mais, para utilizar um banco de dados você tem que criar uma base nova, né? Então vamos criar uma base aqui, ó. Você pode vir aqui, deixa eu dar um pouquinho de zoom, né? E vir aqui dar um create database. Tem os comandos que a gente pode utilizar para fazer isso? Tem. Já vou mostrar para vocês o pulo do gato aí em relação a isso. Eu vou criar um banco de dados chamado live, né? Lives underline bd, banco de dados. Vou dar um create aqui. Né? Então ele veio aqui e criou, né, aqui para nós, né? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para vocês conseguirem acompanhar. Ele criou aqui na lateral para a gente, né? Ele criou o banco chamado live underline bd, né? Live banco de dados. E dentro dele a gente tem aqui as opções de tables, né? Views, storage process, né? Que seriam as procedures que você pode desenvolver. Não vamos entrar no mérito disso, tá? Não é o foco. O foco nosso é simplesmente o banco e as tabelas, tá? E campos. Functions, triggers e events, né? Esses seriam os nossos eventos que pode ser programado dentro do banco de dados. O que importa para nós aqui é os tables, né? Que seriam as tabelas. Então vamos lá. Vou tirar o zoom aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só mostrar mais um detalhezinho. Aqui embaixo, ó, em history, não sei se vocês conseguem ver aqui, eu acabo tendo um histórico de todos os comandos que eu vou executando. Então, assim, todos os comandos que eu criei, que eu executei, né, ele vai gerando uma espécie de log. Por exemplo, o comando de criação da nossa base de dados, né, o create database. Né, a gente criou uma base de dados chamada live_bd. Então, ele já executou o comando ali, ele deixa um histórico, né, um logzinho que a gente pode estar utilizando. Então, você acaba de executar ele automaticamente cria a base, depois você dá um uses, né? Uses, né? Não é uses, né? Eu estou achando que tá mexendo no Delphi, né? Mas eu dou use, né? Live BD. Por quê? Porque se eu tivesse selecionado, por exemplo, aqui em cima, ó, vocês podem perceber que aqui em cima no front que a gente está utilizando, ele seleciona o banco que você clicar aqui na lateral, né? Então, se eu quiser usar o Live BD, eu tenho que selecionar ele para o foco vir para ele, para mim executar os comandos dentro dele, né? Então tá aqui, o UseBD, já está aqui em cima o banco selecionado. Nós vamos vir aqui em Tables e clicar com o botão direito, tá? A gente vai dar um Create Table, né, que é o comando F4. Qual que é a modelagem que a gente vai criar hoje? Eu vou criar aí umas 5, 6 tabelas aí para vocês terem um pouco de noção de banco e do relacionamento que a gente pode criar entre as tabelas, né? Então, eu vou criar aqui uma tabela de cliente, né? Vou criar uma tabela de cliente, vou criar uma tabela de pedido, itens do pedido e uma tabela de filial, né? Uma tabela de filial, da empresa, né? A tabela de empresa. Então, vou criar umas 4 a 5 tabelas, e acho que não vai fugir muito mais disso. Conforme a gente for modelando, se surgir mais necessidades de tabelas, a gente cria, não tem problema nenhum. Mas o foco é só vocês verem que durante a criação de uma tabela, como é que funciona, né? E a ligação entre uma e outra, né? Que é algo bem simples. Então, eu vou criar essa tabela aqui, eu vou dar o nome para ela vou criar aqui pedidos, né? Pedidos, vou chamar ela de pedidos. Vou criar um identificador único para ela, né, que é um ID. Aqui tem duas formas que eu costumo trabalhar, né, que seria uma forma em que você cria as chaves compostas a partir de outras tabelas, né, você não cria um identificador único, né, é uma possibilidade, ou cria um identificador único para aquela tabela e brinca somente com ele. Então, isso é livre, tá? Tem N formas de trabalhar e cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Eu particularmente, ultimamente, ando trabalhando com um identificador único por tabela, que é mais interessante. Então, eu vou criar aqui um ID, né, um ID, do tipo inteiro. Vou colocar, sei lá, tamanho 10. Ele vai ser o nosso PK. Automaticamente, quando você clica em PK, ele já marca ali pra gente o not null, né, porque
Todo mundo sabe que quando é uma chave, um campo chave de uma tabela, automaticamente ele não pode ser nulo, né? E eu vou marcar aqui auto-incremento, ó. Estou marcando aqui auto-incremento. Por quê? Porque toda vez que você lança alguma coisa, grava alguma coisa, ele incrementa um número em relação a ele. Tem umas outras opções aqui que eu não vou entrar no mérito agora, porque não vai fazer diferença nenhuma para nós, por ser coisas básicas, eu não vou entrar nos méritos. Aqui eu vou colocar o identificador, aqui eu vou colocar, por exemplo, total, né? Total, esse, sei lá, float, né? Float com tamanho, sei lá, 10 também aqui. Vou tirar o zoom, que o zoom está atrapalhando agora nesse momento. Tamanho 10. Vou criar também um campo chamado ID cliente, né? Vou colocar ID cliente do tipo int. Vou deixar inteiro aqui. Se precisar mudar, a gente muda depois. É até bom para vocês aprenderem como é que funciona ali a parte de vínculo entre as tabelas. Total, o identificador do cliente e o identificador da empresa, né? Claro, se a gente vai ter uma tabela de filial, uma tabela de empresas, né? Possíveis empresas que lançou esse pedido, então nós temos que ter, em tese, uma ligação entre a empresa e o pedido que foi lançado. Então aqui são os vínculos necessários básicos ali para que a gente possa ligar ali tanto a empresa quanto o cliente na tabela de pedido, certo? Vou colocar 10 aqui, 10 aqui. Sei lá, vou colocar um campo observação. Não vou colocar muitos campos porque quando a gente for trabalhar com o preenchimento desses campos vai ficar um pouco longo para a gente preencher manualmente, né? Eu vou criar ele do tipo string ou text? Text. Tem text e tem um outro aqui também, acho que o varchar aqui, ó. Tem varchar e tem text. Vou deixar varchar, vou colocar 250 caracteres aqui. Então a gente criou a nossa primeira tabela, porém eu não executei o comando, mas se vocês vierem aqui na última aba, né, que seria SQL Preview, né, ele dá um preview para a gente da tabela sendo criada. Então esse aqui seria o comando base que ele ia executar caso a gente confirmasse lá, né, deixa eu tirar essas aspas aqui, não é necessário, vou tirar tudo aqui. Aqui ele já cria também, né? Então aqui tem o comando que a gente executaria, né? Se a gente clicar aqui em salvar aqui embaixo, ó, ele vai automaticamente criar essa tabela para nós, certo? Então a gente cria a tabela aqui, ou pelo comando, ou pelo save. Eu vou dar um save aqui, fica mais tranquilo. Ele vai perguntar se você quer criar mais tabela, eu vou dar um sim. Então aqui a gente já tem a tabela de pedidos, né? Criei aqui a tabela de pedidos, ele já aparece aqui para nós com as colunas e os index, né, que é o identificador da chave primária, o índice, né. E aí, gostou da dica? Se inscreve no nosso canal Especializando.academy no YouTube e no Facebook, curte lá a nossa página e no Instagram segue a gente lá que a gente sempre vai estar postando conteúdo bacana, tá? Especializando.academy. Valeu, pessoal, até a próxima.